Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão entrando. Enquanto vocês vão entrando, eu só vou beber uma aguinha. Minha água é essa? Cheia de batom. Aqueles que forem entrando já vão colocando aí, clicando no aviãozinho. Hoje a gente está em um lugar diferente, né? Hoje eu estou em pé para dar essa aula para vocês, em pé, porque eu quero estar, além de estar mais próxima, nós vamos fazer algumas coisinhas aqui, se der tempo, eu espero que dê tempo. Vou me movimentar um pouco mais hoje, então por isso o objetivo aqui de estar em pé. Então os que forem entrando, gente, o que acontece aqui é que hoje, como eu tô de lente, para eu enxergar vocês, nem de lente eu tô aqui conseguindo enxergar os nomes. Bom que eu tô com a ajuda aqui, Gabriel, qualquer coisa você vai me falando que tá escrito. Mas enfim, gente, tô aqui bem pertinho por enquanto, tá? Depois eu me afasto. Mas só para dar um oi para vocês, Josinete, Ana, Sandra. A Sandra é minha, eu já falei, né, que dia que nós tivemos live? Foi terça, né? Terça-feira eu falei, a Sandra é minha companheira das lives, né, Sandra? A Sandra, acho que se eu falar, eu disse terça-feira, se eu falar, vamos fazer uma live 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a Sandra e a Maiara, apesar de que a Maiara não entrou aqui ainda não. A Sandra e a Maiara são as minhas parceiras. Então assim, pessoal, sejam bem-vindos. Eu já vou me afastar, então eu não vou enxergar vocês. A minha fala é a de sempre, tá? Como vocês sabem que eu sou, né, agitada, deixem as perguntas para o final. Podem comentar, não tem problema. Mesmo eu estando aqui com o pessoal me auxiliando hoje, ufa, consegui chegar. Ainda bem que você conseguiu chegar, hein, Luciana? Oi, Miriam. Sejam bem-vindos. Então, assim, se tiverem perguntas, deixa para o final. Eu sei que sempre a gente acaba com pouco tempo para o final e hoje é uma live que eu quero compartilhar algumas coisas a mais com vocês, mas eu acredito que a gente nem vai precisar de tanto tempo para isso, não. Ok, aí ó, trabalhando e assistindo a live, é assim mesmo. Põe no bolso aí o celular, põe o fone e ouve, né? Tô tentando enxergar, gente, o que vocês estão escrevendo nesse primeiro momento aqui, tá? Ok. Bem-vindos, então, a todos vocês. Olha só, hoje, quinta-feira, é o dia normal das nossas aulas, né? Toda quinta-feira, só lembrando, gente, começo aqui de live, recadinhos, né? Todas as quintas-feiras, 12h45, são as nossas aulas. E assim, que ótimo, né? Que esse horário é um horário que pra mim deu certo. Não sei como é que tá aí pra vocês, mas pra mim deu certo. Por quê? Porque é o horário que eu sempre consigo estar com vocês, que é o meu horário de almoço. Então eu almoço e já venho para nós termos as nossas aulas, né? Então eu tô gostando muito e obrigada a todos que estão mandando mensagem, mandam lá no meu celular e eu vejo, tá, gente? E respondo, para quem tem dúvida aí eu respondo, viu? Obrigada pelas mensagens de vocês, dizendo que o conteúdo está bom. Eu fico muito feliz por isso. Por quê? Porque a intenção é justamente essa, trazer conhecimento, auxiliar nesse processo, né? Como nós falamos aqui desde sempre nas nossas aulas, nas nossas lives. Eu falo nossas porque são minhas e de vocês também. Não é só meu, né? Não é um trabalho que é só meu, é meu e seu. Então é como eu sempre digo no processo terapêutico, 50% do processo sou eu, profissional, 50% é o meu cliente, é o paciente. Da mesma forma são com as nossas aulas, com as nossas lives, com o conteúdo que eu trago aqui no Instagram, eu trago, mas esse é o 50%, que são os meus 50%. Tem os 50% que são vocês. E todo esse feedback que eu tenho recebido de vocês, quero aproveitar esse começo para falar sobre isso, enquanto o pessoal ainda vai entrando, porque é muito importante o que eu quero conversar com vocês hoje. Então, assim, esse feedback que vocês trazem
é muito importante para mim, é muito importante para minha equipe que está aqui hoje comigo, porque eu improvisei aqui no sentido de preparar uma forma diferente, né? E eles estão sempre comigo. Eu falo para eles, eu quero assim, e eles na hora vêm e fazem. Mas enfim, obrigada, pessoal. Obrigada pelo feedback, obrigada pelas mensagens. É isso aí, esse é só o começo de muitas coisas boas que nós já estamos vivendo e ainda vamos viver. Enfim, vamos lá então começar com o nosso conteúdo da nossa aula. Lembra? Papel e caneta na mão? Sempre falo isso, né? Só que hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu não quero papel, hoje eu não quero caneta na mão, hoje eu só quero que você me ouça. Você é uma bênção, obrigada. Eu só quero que você me ouça, tá bom? Hoje eu quero fazer um semi-fechamento, na verdade, porque é assunto que é o assunto do meu Instagram, né? Mas eu quero fazer um semi-fechamento das aulas que nós tivemos até aqui. Durante essas 3 semanas, 4, 5 semanas, na verdade, durante esse último mês, nós falamos sobre autorresponsabilidade. Lembram-se? Quem não assistiu, vai lá no feed, tá lá ainda, né, Gabriel? Sim. Lá no feed a gente ainda tá deixando, viu? Tô sendo boazinha, porque todo mundo fica. Vai ficar gravado, doutora Sara? Vai ficar gravado? Né? Ainda tô deixando. Então vai lá no feed, assiste. Falamos sobre o poder das crenças e é muito importante você assistir essas aulas para que você entenda aquilo que eu estou trazendo. Porque como é que é o termo, Gabriel? Quando uma coisa que puxa a outra. Sumiu a palavra da minha cabeça aqui, gente. Ajuda, universitários, ajuda aí, pessoal. Vocês que estão aí. Sabe? Não é recorrente. Ajuda, estética é pré-requisito. Mas é isso aí, pré-requisito mesmo. Gostei, melhor ainda do que a palavra que eu ia usar. Pré-requisito, galera. Ei, pré-requisito. Você tem que assistir as anteriores. É tipo disciplina mesmo, sabe? Disciplina de escola. Você tem o pré-requisito. Então, para você cursar a matéria de agora, você tem que ter feito a outra como um pré-requisito. Para que você entenda, não se perca. Então, vai lá. Assiste as coisas que estão lá no feed para você entender. Mas nós falamos nessas 3 últimas semanas e hoje à noite, 9 horas, vamos continuar falando sobre os transtornos psíquicos, transtornos mentais ou doenças mentais, doenças psicológicas, doenças emocionais. O nome aqui que você vai dar não tem problema. Mas nós falamos especificamente sobre a depressão, sobre a distimia e sobre o transtorno bipolar de humor, que são os transtornos que estão dentro da esfera dos transtornos de humor. Já falamos muito sobre ansiedade, vamos falar posteriormente, tá? Vamos ter aulas sobre os transtornos que estão ligados à esfera da ansiedade, que não é só a ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, enfim. Cada transtorno está agrupado dentro de um conjunto ao qual nós damos um nome generalizado, né? Então a gente falou sobre transtorno de humor. Mas olha só, pessoal, nós falamos aqui durante essas semanas a partir de uma perspectiva técnica, a partir de uma perspectiva científica. Nós falamos e, na verdade, todas as lives que eu faço, todos os encontros que eu faço no Zoom, aqueles que participam do Grupo Refúgio, que é um grupo de acolhimento psicológico, um grupo de acolhimento espiritual. Então, assim, nós falamos segundo um aspecto mais técnico nessas últimas aulas, mas hoje eu quero falar com você a partir de um aspecto mais teológico e humano. Não que aquilo que é científico não seja humano, é humano também. Mas eu quero sair um pouco hoje com vocês da esfera teórica e chamá-los à reflexão. Por quê? Lembram que quando nós entramos em contato com o conhecimento ou vivemos experiências, nós tomamos consciência de questões que precisam ser avaliadas, de coisas que nós queremos mudar, de situações que precisamos mudar, de objetivos e sonhos que nós queremos alcançar.
Só que a tomada de consciência em si, ela não tem sozinha o poder de transformar as situações. A grande verdade é que, e vocês já me ouviram falar muito sobre isso aqui no Instagram, as situações nem sempre elas vão mudar. A verdade é que na maioria das vezes, eu posso até dizer aqui que acredito que 90% das vezes, tá? Isso aqui não estou dando dado de pesquisa não, eu estou aqui falando aleatoriamente, tá? É uma hipótese. Eu acredito que talvez 90% das situações que nós vivemos, elas não mudam por si próprias. Nós mudamos a nossa forma de enxergar. E aí, porque nós mudamos a nossa forma de enxergar, lembra? A realidade ela é criada a partir do olhar do observador. Então, se nós mudamos a nossa forma de enxergarmos, nós vamos mudar a nossa forma de agirmos. E a ação, ela vai mudar os resultados. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para que você tenha, eu quero que você tenha em mente, nesse início de conversa nossa, exatamente isso. Muitas vezes, na maioria delas, nós não vamos mudar as situações. Nós vamos mudar a maneira como nós enxergamos, a maneira como nós vemos as situações. Essa nova forma de olhar vai mudar o nosso comportamento. Isso aí não vai mudar a situação, vai mudar a mim mesma, vai mudar a você mesmo. E quando você muda a sua forma de olhar e a sua forma de se comportar, consequentemente, os resultados vão ser diferentes. A verdade é que nesses mais de 20 anos, né, gente? Tem mais de 20 anos que eu trabalho com a dor humana, com a dor da alma, com a dor emocional, com a dor da mente. Também chame do nome que você quiser. Esses anos de experiência profissional, eu cheguei, na verdade, a um entendimento que eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como o pessoal que está comigo aqui hoje, me acompanhando nessa aula, também já chegou a essa consideração, se não conclusão. A verdade é que a vida, ela não é cor de rosa sempre, não é mesmo? Nós estamos constantemente sujeitos a intempéries. A vida não é o país das maravilhas, é das maravilhas ou da maravilha? Das maravilhas, qual é o filme mesmo? Alice. Da Alice, né? A vida não é... Bom assim, né, gente? Ó, live, quando tem gente junto aqui, eu falo com vocês, falo com eles também, tá? A vida não é como no País das Maravilhas, apesar de que também o País das Maravilhas mostra que a vida não é essa maravilha assim como a gente espera, né? Mas enfim, não é aquilo que a gente idealizou. A vida ela não é como a Poliana. Vocês conhecem a Poliana? Onde estou contente o tempo inteiro. Que bom, né? Também existe ali uma moral naquela história. Mas a verdade é que nós vivemos intempéries. E a dor, ela é inevitável. É inevitável que nós passemos por momentos de dificuldades. A verdade é que por melhor que eu e você sejamos enquanto valores, enquanto características de personalidade, enquanto caráter, sabe? Por mais bondoso que você seja, que alguém seja, isso não tira de nós essa vivência com a dor, com os intempéries da vida. E essa é a verdade. E por que é que eu estou trazendo isso para você? Porque nós falamos aqui durante essas 3 semanas sobre o extremo da dor humana, que é o ponto onde a dor ela é tão grande que vem e nos adoece, chega a nos adoecer mentalmente, gerar em nós um padrão de crenças que é disfuncional, um padrão de pensamentos que é disfuncional, um padrão de comportamentos que é disfuncional. Mas eu inclusive gravei um vídeo que está lá no meu feed também essa semana, se eu não me engano, sábado, e nesse vídeo eu falo algo do tipo, nós
muitas vezes nos prendemos tanto ao passado, nos preocupamos tanto com o futuro e questionamos tanto o nosso presente e aí eu terminei fazendo uma pergunta, né? Que na verdade, será que nós deveríamos ou poderíamos chamar o nosso presente de fato de presente? Será que o nosso presente nós consideramos mesmo como presente? Por que essa reflexão? Porque quando nós paramos para pensar sobre depressão, que foi a nossa temática maior aqui durante essas semanas, a pessoa que chega ao ponto de adoecimento com a depressão, ela é uma pessoa que está muito presa ao passado, presa a experiências de vida, presa a situações que não foram agradáveis. E muitas vezes também presas a coisas que viveu e que foram muito boas. Lembra-se lá do saudosismo? Eu já falei isso aqui com vocês. Às vezes nós, porque vivemos coisas tão boas ali no passado e olhamos para o nosso presente e dizemos assim, poxa, o que eu vivi foi tão bom e parece que minha vida hoje ela não vai para frente, as coisas não acontecem, eu não tenho o controle, não é mesmo? Como se pudéssemos ter o controle de alguma coisa nas nossas vidas, mas, poxa, eu não consigo controlar. Tem acontecido tantas coisas que fogem a esse meu controle, tem acontecido tantas coisas que não fazem parte daquele plano que eu estabeleci, daquilo que eu tinha como objetivo para minha vida. Ah, poxa, era muito melhor antigamente. Quem dera se as coisas fossem como eram antigamente. E aí nós nos prendemos no saudosismo, ficamos presos àquelas experiências do passado e não temos condições de caminhar para o futuro. Ou então porque vivemos coisas ruins, pegamos aquela dor, colocamos aquela dor sobre nós, não nos livramos dela e isso também nos impede de caminharmos. Então ficamos presos ao passado e isso vai gerando em nós um padrão disfuncional de pensamentos, trazendo sobre nós uma sensação de que não é possível caminhar. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos. Ou então nós fazemos o contrário. O passado, ok, até tá lá. Estou vivendo o presente, mas eu estou tão ansiosa, tão preocupada se aquilo que eu planejei vai acontecer no futuro, que eu vivo presa no futuro. E aí, ou eu estou presa no passado, as minhas dores ou as minhas alegrias que eu vivi, ou eu estou presa ao meu futuro, preocupada com o que vai acontecer, com o que pode acontecer. E eu esqueço de viver o presente, que de fato é um presente, é uma dádiva. E porque eu esqueço de viver o presente, eu acabo não tendo perspectivas para o futuro. Eu acabo me fixando cada vez mais no meu passado. E aí eu me perco. E eu quero te fazer um convite hoje. E o meu convite, na verdade, o meu convite à reflexão hoje e ele vem em forma de uma pergunta. O que é que você precisa deixar para trás? Falamos durante todas essas semanas, você já sabe sobre crenças e o poder que elas têm. Você já sabe o poder do ambiente sobre o seu comportamento. Você já sabe que você é responsável por aquilo que você vive, no sentido de que aquilo que a forma como você responde às situações e às circunstâncias do dia a dia, ela vai determinar a vida que você leva. Você já sabe de tudo isso. Consciência. A consciência já foi tomada. Se você acompanhou todas as aulas, você já tem a consciência. E hoje a minha proposta para você é: vamos para a ação? Porque consciência sem ação não gera resultado. E para que você possa agir, eu faço essa pergunta para você. O que é que você precisa deixar para trás? E como eu gosto muito de histórias, né, já vou até chegar um pouquinho mais para trás aqui. E se tiver pergunta, Gabriel, você me fala e vai me ajudando com o tempo, porque eu não estou vendo lá. Mas olha só, eu gosto muito de histórias, né? Conta-se a história que havia uma menina. Só um parênteses. Aqui, gente, vocês vão ouvir barulho de galo. Todo mundo aqui já sabe, né? Que eu tô no meu lugar de refúgio. E aqui é galo, é galinha. Ó,
É galo, é galinha, é cachorro. Os cachorros pelo menos estão quietinhos agora. Mas isso aqui é natureza, vocês não sabem tanto que isso é bom, tô amando. Mas enfim, vamos à nossa história, né? Senão vai passar o nosso tempo. Se o galo deixar. Vocês estão me ouvindo? É até engraçado. Responde aqui antes de eu começar com a história. Vocês estão ouvindo? Vamos apertar o coraçãozinho. Isso aí, gente, aperta o coraçãozinho. O galo tá atrapalhando minha voz? Acho que não, né, gente? Que eu falo tão alto e aqui dá tanto eco que eu tô num salão grande. Tá atrapalhando, né? Então, bora lá. Vamos pra nossa história. Conta-se a história aqui. Havia uma menina e essa menina, ela morava, né? Ela tinha, havia tido uma guerra e ela junto com a família e com o restante da população ali da terra dela foi levada cativa. Eles foram levados cativos, né? Foram presos como escravos. E essa menina, ela... A história não conta, mas a gente presume que de repente a família dela morreu toda, ela perdeu toda a família durante esse processo de guerra, de conquista durante essa escravidão e esse tempo, né, em que ficaram ali presos. E a verdade é que essa menina, ela vivia, era uma criança, e ela vivia na casa do general do exército daquele país. E ela servia ali a esse general, a família, enfim, era literalmente uma escrava. E esse general, ele adoeceu, ficou muito mal. Ele foi tomado por doença, tomado o corpo todo por doenças. E aquela garotinha, uma criança, ela via ali todo o sofrimento daquele homem, todo o sofrimento da família. Tentaram de todas as formas, eles tentavam por um lado, tentavam por outro, fazer com que aquela doença, ela pelo menos fosse amenizada, e as coisas iam cada vez piorando mais. Mas aquela menina, ela conhecia um homem que era da terra dela, que podia ajudar aquele general. Mas lembra, o general foi aquele que matou toda a família daquela garota. O general foi aquele que pegou aquela garota e, entre aspas, a colocou em um lugar de dor. Isso é, como uma escrava, como alguém que ainda criança havia perdido a família, não tinha mais o senso de pertencimento. Ela estava ali em um lugar estranho, com pessoas estranhas, servindo uma criança apenas. Mas aquele homem estava muito doente. Então aquela menina, ela pensou com ela mesma, né? Eu posso ajudá-lo. E indo até aquele homem, até a família, ela disse: eu conheço uma pessoa que pode ajudá-lo. Eu conheço uma pessoa que pode auxiliá-lo. E eles perguntaram: quem? Né? Porque já tinham tentado de todas as formas. Ela disse: existe um profeta. Existe um homem que quando ele fala com as pessoas, essas pessoas são curadas. E então eles levaram esse general até esse homem. E ele de fato foi curado. Moral da história: aquela menina, ainda criança, ela vivia uma vida de dores. Ela tinha vivido experiências que trouxeram para ela grande dor. Uma criança, quando ela vive um trauma, esse trauma ele tem o poder de alterar de forma estrutural o cérebro dela, trazendo inclusive alterações genéticas que vão ser manifestadas até a 4ª geração, viu? A ciência prova isso. O que é que isso te lembra? Pensa aí. Mas ao invés de carregar a dor de ter sido levada cativa, de ter visto a família morrer, de servir ali como escrava, ela optou ou decidiu, prefiro a palavra decidir do que optar, ela decidiu pegar a dor dela, lançar ou deixar no passado, repito, uma criança, e ajudar aquela pessoa que havia feito tanto mal a ela. Por que eu estou te contando essa história? Porque, como eu disse no começo, nós não estamos isentos a dores nas nossas vidas. Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei qual é a sua dor. Eu posso imaginar muitas coisas aqui. A minha experiência profissional me diz
que muitos de vocês que estão assistindo essa live já sofreram violência doméstica. Muitas das mulheres que estão assistindo essa live já sofreram violência sexual. Por que eu sei? Porque as estatísticas me falam isso. 33% das mulheres. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo já sofreram ou sofrem com depressão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não deixar a sua dor para trás, você não vai poder continuar caminhando. Primeira coisa, deixa a sua dor para trás. Ação, tomada de consciência e ação. Deixa a sua dor para trás. Tem muita gente que se apega tanto à dor que não consegue mais caminhar. Deixa a sua dor para trás. Segundo, tem gente que se coloca em uma posição de autopiedade. Não estou aqui de maneira alguma desmerecendo a sua experiência de vida. É com muito respeito, na verdade, que eu te falo isso. Eu compreendo que cada um, você assim como eu, ao longo dos meus anos, tive as minhas experiências que não foram tão legais assim, você também não. Mas se nós vivemos constantemente uma posição de vítimas das situações, nós não vamos conseguir caminhar. Então, deixe para trás a posição de vítima. Vencedor. Eu falei isso no grupo Refúgio nessa semana. Vencedor é aquele que vence a dor. Vencer dor. Vencer as dores. Como é que nós podemos vencer, doutora Sara? Mas você não sabe o que eu estou vivendo hoje, né? Nem no passado, é hoje. Ei, então se coloque em ação como um vencedor, como uma vencedora. Aquele que pode vencer as dores. Deixe para trás as dores do passado. Lide com as dores do presente, se colocando numa posição de assumir o controle da maneira como você responde às situações. Não se colocando como vítimas delas, mas dizendo, eu posso aprender. Lembram? Tudo nas nossas vidas, nós temos dois caminhos. Nos vitimizar ou usar as circunstâncias como aprendizagem. Em terceiro lugar, perdoe. Aquela menina, ela foi agredida, mas a opção e a decisão dela foi, eu perdoo. E porque ela perdoou, ela conseguiu transcender. Isso, ela conseguiu dar respostas diferentes. E ela conseguiu viver a vida dela. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós vamos, e a verdade não é que muitas vezes a nossa vida é assim, nós começamos caminhando. A nossa história de vida, ela caminha dessa forma. Nós vamos tendo experiências. Lembram lá da nossa aula sobre o poder das crenças? Nós vamos tendo experiências. Nós damos significados a essas experiências que temos. Vamos construindo histórias. Construindo histórias. E aí é como, peraí, fica aí que eu quero te mostrar uma coisa. É como se nós fôssemos escrevendo livros ou lendo histórias. Vamos construindo histórias, uma após a outra. Mas já viu quando nós pegamos um livro? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não é livro, não estou indicando, não. Apesar que esse livro é muito bom. Mas não é indicação, não, tá? É só para exemplo aqui. Quando nós lemos um livro ele conta uma história, não é? Quando nós lemos, nós abrimos aqui. Título, Semeador de Ideias. É realmente muito bom esse livro, viu, gente? É Augusto Cury. Eu leio Augusto Cury e gosto. Mas esse livro, ele tem ali o título, ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento, ele vai ter um final. E quando nós chegamos ao final desse livro, nós precisamos fechar. E quando terminamos de ler, ou quem termina de escrever também, pega esse livro e guarda. E ao guardar esse livro, ou ao finalizar essa história, vai começar a ler ou escrever uma outra história. Que também é muito bom esse livro, tá, gente? Não é por nada, não, mas eu só tenho livro bom. Vou mostrar pra vocês um dia minha biblioteca. Não tem como, apesar de que não tem como mostrar, minha live hoje vai ser mais de 1 hora, né, Gabriel? Posso fazer live em pé, mas não, gente, já descobri.
E é porque também eles ficam andando aqui, ó, e tira minha concentração. Todo mundo sabe que eu sou hiperativa e fica aqui andando. Deixa eu falar, não tem como eu mostrar porque minhas coisas estão encaixotadas aqui, né? Porque eu não tô na minha casa. Mas, gente, eu tenho uma biblioteca boa, viu? Esse aqui também é bom, tá? Ó, me patrocina, tá? Quem for as editoras aí. Olha só, mas enfim, vamos voltar lá, né, gente? Concentração. Terminou de ler, guardou, vai ler outro livro, outra história que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Sabe o que muitas vezes acontece conosco? Eu pego ali, ó, uma história foi escrita. E ao invés de fechar o ciclo, lembram lá do ciclo? Ao invés de fechar o ciclo, fechar o livro, aprender com ele, partir para a ação e continuar minha caminhada, eu pego e tomo esse livro para mim e fico segurando. Ou porque foi muito bom e eu tenho medo de não ter outro livro bom como esse para ler, ou porque foi uma história muito triste e me doeu, assim como a história dessa menina que eu te contei. E aí marcou, e eu fiquei presa nessa dor que me causou. Aí eu pego outro livro, eu leio e vou acumulando. Eu queria mostrar nos meus braços, mas como eu sou miudinha, eu vou pedir, já que eu tô com os universitários aqui, né? Vem cá, Gabriel, que o povo gosta do Gabriel nesse Instagram. Quanto tempo a gente tem, Esther? Quanto tempo a gente tem, gente? Me ajuda aí, vocês que estão na live. 45. Nós temos 15 minutos ainda. Não, gente, a gente tem meia hora ainda. Eles estão, olha aí, eles estão me apressando aqui, gente. E eu tô aqui jurando que tá acabando a live. É o Gabriel, tá, gente? Vocês que conhecem aqui, é a figura, é ele mesmo que tá aqui, primeiro, me atrapalhando minha concentração, andando, escrevendo, não sei o que ele tá, que escreve ali, rindo e falando do tempo. E eu tô jurando que a live tá acabando. Ai, fala sério, né, Gabriel? Vem aqui, aparece pro povo. Aqui é a figura, gente. Ele tá de máscara, tá? Porque aqui é assim mesmo. Fica aí, Jeca, que você vai aprender muito. Fica mesmo. É Jeca, Geca? Não é Jeca, né, Luciana? É Geca que pronuncia? Como é que é? Mas enfim, vamos lá. Gabriel, meu auxiliar, de máscara mesmo. Vire as costas. Porque fica pra lá, né, que eu acho que o pessoal vê melhor. O que eu tô querendo dizer pra vocês com isso? Presta atenção. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou representar aqui agora para você entender onde eu quero chegar. Lembra? Um livro foi lido, mas nós temos muita dificuldade em deixar para trás. Repito, ou porque achamos que é muito bom e não queremos abrir mão, ou porque nos causou dor. E a gente tem uma tendência, na verdade, muito maior de nos prendermos àquilo que nos causa dor. Aí o que a gente faz? Nós temos uma bagagem de vida, não temos? Bagagem. Nós vamos tendo a nossa vida, caminhando na nossa história de vida, ou nas nossas histórias, porque na verdade nós temos histórias de vida, né? Cada momento é uma história diferente que nós escrevemos. São ciclos que nós vivemos, estações, assim como na natureza. São picos, assim como o eletrocardiograma, só fazendo vocês se lembrarem de tudo aquilo que nós conversamos aqui no Instagram. Mas aí nós vamos pegando essas bagagens e vamos colocando aqui, ó, os livros e vamos colocando na bagagem. Tá tranquilo, não tá, Gabriel? Gabriel é forte, né? Vou ter que encher de troço aqui. Chega uma hora que você pelo menos finge que tá difícil, porque senão nós vamos ficar aqui 3 horas de live. O bichinho parece que é magrinho, mas não, ele é forte. Não é gordo também não, gente, mas ele é forte. Aí, outra experiência de vida. Ao invés de aprender, fechar a página e continuar caminhando, o que eu faço? Eu entupo a minha bagagem. E aí isso vai acontecendo. Pego outra experiência. Bíblia de estudo. Aqui é crente, hein? Ponho na bagagem. Tenho outra experiência de vida. Eu vou pondo. E vou pondo. Pode esperar um pouquinho pra você ficar difícil. Mas tá começando a pesar, Gabriel? Sim. De verdade, tá começando a pesar? Sim. E eu vou colocando. Fica aqui comigo. E eu vou enchendo. E eu vou enchendo. E eu vou enchendo. E são histórias que precisam ser vividas, mas elas precisam ser fechadas, ser concluídas. Mas eu vou enchendo a minha bagagem. De forma que chega a um ponto que nem cabe mais. Nem cabe.
braços. Segura aí, Gabriel. E eu vou enchendo os meus braços e vou colocando e não tem jeito mais. E o que acontece, gente? Quando nós enchemos a nossa bagagem, ainda que a gente feche, né? Vamos tentar fechar aqui, Gabriel. Eu fecho, fica mais pesado ainda. Nem fecha. Mas ainda que a gente tente fechar, eu sei que vocês não estão me vendo muito bem, mas não tem problema. Preciso ver, é melhor ver o Gabriel mesmo. Ainda que a gente tente fechar, isso aqui vai gerando peso e vai puxando para trás. Tenta caminhar, Gabriel. Não fica pesado? Você pode até conseguir caminhar, óbvio. Você consegue caminhar, não consegue? Sim. Mas me fala uma coisa, não tá te puxando para trás? Muito. Ah, pode falar mais alto, você tá demais. Muito, tá pesando sim. Tá pesando, não tá? Sim. Se eu quiser te dar mais alguma coisa aí na mão, é possível? Fica complicado. Fica mais difícil. Ainda que você abrace, né? E olha que interessante, gente, é que não tem como, né? O meu olhar de psicóloga me faz enxergar isso. Olha o que ele fez. Eu dei os livros na mão dele, ao invés de ele segurar, ele abraçou. Quantas vezes nós estamos abraçando histórias que precisam, ao invés de serem abraçadas, sabe o que a gente tem que fazer com ela? Fazer isso aqui, ó. E jogar tudo fora. Eu quero te chocar mesmo. Não assusta com os livros, não. Isso aqui dá um jeito. Que ficha cai? Que insight você tem com isso? Quantas coisas ruins, quanta dor. Doutora Sara, eu já tentei de todas as formas, mas não consigo. Mas você está pegando a história, você está pegando a dor e está tão apegada a ela que você abraça. Você viu aqui? Isso aqui não foi combinado não, viu, gente? Não foi mesmo. Foi combinado, Gabriel? Não foi. Não foi combinado. Não foi combinado nada disso, na verdade, em relação a esses livros nas mãos. Eu entreguei para ele, ele abraçou. Quantas coisas você está abraçando e está perdendo a oportunidade de ter uma vida abundante porque suas mãos não estão livres para se estenderem. Deixa eu virar. Se estenderem. Pode ficar aí ainda, Gabriel. Se estenderem e pegar aquilo que já foi liberado para você. Às vezes, a gente precisa simplesmente fazer isso. Pegar e jogar tudo. Isso é ação. Isso é ousadia. Isso é fé. Eu falo muito sobre esperança e sobre fé. A esperança é, ainda que hoje existam bagagens que estão um pouco pesadas, a esperança diz respeito ao futuro, tá? Então, o Gabriel agindo com esperança, ainda que esteja pesado, ele vai caminhar. Ele vai caminhar. Com um pouco de dificuldade até, volta aqui, Gabriel. Mas ele vai caminhar. Isso é esperança. Tá um pouco pesado, tá um pouco difícil, mas eu vou continuar caminhando, porque eu vou esperar com paciência a herança. Esperança. Esperar com paciência a herança. E a maior ação que vai comprovar que eu estou esperando com paciência a herança é eu continuar caminhando, ainda que a bagagem às vezes ela esteja um pouquinho pesada. Mas eu tenho esperança de que os meus objetivos eu vou conseguir alcançá-los, se eu me esforçar um pouquinho. Agora, fé é diferente. Fé diz respeito ao presente. Tá tudo ruim, tá tão pesado que não tem como eu sair do lugar. Mas eu tenho fé, isso é, eu acredito que eu vou poder caminhar. Eu acredito que se eu mudar o meu olhar, eu vou mudar a minha resposta, o meu comportamento. E mudando o meu comportamento, as coisas consequentemente vão mudar. Repito, não é que as situações vão mudar, às vezes sim.
Às vezes não, mas independentemente da mudança das situações ou independentemente das tempestades, das intempéries, das dificuldades que eu estou vivendo e que ainda vou viver, eu permaneço. E aí eu entendo que, de repente, não tem como a minha bagagem ficar vazia, mas eu posso aliviá-la. E aí eu vou pegando aquelas histórias que precisaram ser fechadas e vou colocando, pegando cada uma delas, fechando os ciclos e colocando no seu lugar devido. Vou guardando. Aqui não dá para vocês enxergarem tudo porque eu quis ficar mais perto de vocês, mas simplesmente. E eu carrego apenas a bagagem da experiência. Isso é, eu aprendi, isso me gerou experiência, isso me gerou maturidade, isso fortaleceu a minha esperança, isso fortaleceu a minha fé. Então o que eu tenho aqui agora na minha bagagem é aprendizagem. Eu posso fechar a minha mochila e posso caminhar em paz. Entenderam? Amém. Repito, qual é o insight que você tem? Apesar que o insight por si só não adianta. Mas tendo um insight, qual ação você decide ter a partir de hoje para mudar tudo isso? O que é que você precisa deixar para trás? São as dores? São as histórias não finalizadas? É o vitimismo? É a culpa? É a falta de perdão a quem te ofendeu, a quem te agrediu, ou perdão a si próprio, a si própria? Deixa eu te dizer, quer ter saúde, quer ter abundância, se desprenda. Ontem estava conversando com uma paciente, ela me disse algo que me chamou muita atenção. Ela disse assim, nós ainda temos algum tempo, ela me disse assim, doutora Sara, as coisas estão tão boas na minha vida, até suei, gente. As coisas estão tão boas na minha vida que eu tô até com medo. Parece que a qualquer momento vai acontecer algo ruim. Quem aqui já teve essa experiência? Algum de vocês aqui já teve essa experiência? Né? Nossa, tá tudo tão bom que parece que a qualquer momento vai acontecer uma tragédia. Nós temos essa tendência, né? Tá tudo tão bom que parece que não tá certo, não tá legal. A gente tem que estar mal, porque o normal é estar mal. Não. O normal é, apesar de vivermos situações que não são tão favoráveis, nós estarmos bem. E eu disse a ela, o que é que está te impedindo de viver a abundância que você está recebendo? Por que você está com medo? Simplesmente receba. De repente, o seu peso é o medo de viver a abundância. De repente você está com medo de viver a alegria, de viver a felicidade. De repente você está com medo de viver a paz. De repente você está com medo de viver o novo. E o novo, sim, tudo que é novo, toda mudança gera em nós um receio. Mas deixa eu te falar, não permita que o medo te impeça de viver novas experiências, novas conquistas. E de repente já chegou ao ponto, sim, de você estar em um processo de adoecimento. Por quê? Porque ciclos não foram fechados, histórias não foram fechadas, os livros não foram fechados e você está carregando. Conta-se outra história que havia uma mulher e ela todos os dias na hora do almoço ela tinha que tirar água de um poço para poder cuidar das coisas de casa, para poder dar de beber, né, para o gado, para os animais. E ela era uma mulher que ela se sentia rejeitada pelos outros. Ela vivia em uma época onde mulheres não eram como nós hoje. As mulheres elas já sofriam preconceito. E essa mulher ela tinha tido relacionamentos com alguns homens e não tinha um marido. E ela, talvez por causa disso, né? Conta-se que ela ia todos os dias fazer o serviço dela, que era pegar água nesse poço, na hora do almoço, que era a hora de maior calor, onde não haviam pessoas ali. Mas certo dia
ela foi até esse poço e ali ela encontrou-se com um homem. E mulheres da época dela, naquele contexto ali onde ela vivia, não conversavam com homens, não podia. Mas ela conheceu aquele homem ali, naquele bate-papo, ele pediu a ela água. E eles conversaram sobre tudo aquilo ali, e ele tocou na dor daquela mulher. E a dor daquela mulher ela tinha sede, e ela estava acostumada com um método de buscar água. Ela todos os dias pegava ali o cântaro dela, isso é a vasilha que ela tinha, e pegava a água e ia fazer os afazeres dela. Isso era a maneira que ela aprendeu, que ela tinha aprendido de resolver o problema dela. O problema dela era água. Ela precisava de água para matar a própria sede e para matar a sede dos animais da sua casa e cuidar das coisas ali, né? Água. Todo mundo precisa de água para viver, mais que comida, nós sabemos. Mas ali naquela conversa com aquele homem, ela entendeu uma coisa, que ela não precisava dos padrões que ela estabeleceu para si para poder alcançar a satisfação da sede dela. Na verdade, essa é uma história bíblica da mulher samaritana. Depois você vai lá na Bíblia cristã, Bíblia católica, a Bíblia evangélica, está lá no livro de João, do apóstolo João, e você procura lá, se eu não me engano, capítulo 4, lá conta a história dessa mulher. O cântaro representa o quê? Todas as coisas que ela tinha na mão para tentar matar a sede. Sabe quando é que a sede daquela mulher foi de fato satisfeita? Quando ela pegou o cântaro e deixou de lado. Outra reflexão. O seu cântaro tem te ajudado a matar a sua sede? Ou na verdade é só uma tentativa frustrante, ainda por cima, né? De todos os dias ir ali fazer a mesma coisa para tentar saciar a sede. E aqui eu troco do que você tem se alimentado para com o que você tem saciado a sua sede. O que você tem bebido. E mais, como você tem pego água. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar você nem precisa beber água, porque você é uma fonte. Amém. Você pode ser uma fonte. Você pode ter água dentro de você. E sabe por que é que muitas vezes nós vivemos presos a dores? Exatamente porque nós já fomos chamados para sermos vencedores, aqueles que vencem dores. Mas, infelizmente, nós vivemos debaixo de um jugo que traz sobre nós todo esse peso. Porque enquanto nós estamos presos em dores, enquanto nós estamos presos a histórias do passado, enquanto nós estamos presos com coisas nas mãos, cântaros nas mãos, vasos nas mãos, ou formas de tentarmos viver as nossas vidas e lidar com a aflição do dia a dia, enquanto nós estamos com os nossos olhos atentos a essas coisas, nós não enxergamos que nós somos fontes. Você foi chamado para ser fonte. Você é uma fonte. Existe uma água em você e essa água precisa fluir. Você é um mundo que, sendo tocado, e hoje você está sendo tocado por mim, e sendo tocado, você pode tocar outros mundos e mudar esses mundos. Você está bebendo da água que está fluindo de mim. E essa água, ela pode e precisa fluir de você também. Mas ela só vai fluir se você tirar os seus olhos das histórias. Se você fechar os livros, se você jogá-los fora, se você abandonar, deixar para trás aquilo que você precisa, eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas se você deixar para trás aquilo que for preciso e entender que você pode viver a abundância. E quando você vive a abundância, você começa a transbordar. Aí você entra no transbordo. E quando você transborda, você vive o seu propósito, que é ser fonte, fluir. A decisão é sua, a decisão é minha. Você já teve toda a conceituação teórico-científica, mas hoje eu te chamo a reflexão
de vida. Você pode ser como aquela criança que abandonou a para pegar aquilo que você tem no sentido de abundância. Mas você pode muito mais do que isso. Você pode, de fato, ser uma fonte que flui. Entende? São 3 coisas aqui para finalizar. Ou você pode ser vítima da sua história e viver o resto da sua vida na dor. Ou você pode ser uma pessoa que vive a felicidade e vive a abundância, mas guarda essa abundância para você. Ou você pode ser uma fonte que flui. Você recebe a abundância, você vive a abundância, você vence as dores, você deixa para trás tudo aquilo que precisa ser deixado no tempo certo. Na verdade, nem tem pergunta, né? Não tem pergunta. Não tem o que perguntar. Tem Se você... Aí, ó, a Esther acabou de dizer aqui. E é verdade. Sabe o que eu vou fazer? Não quero pergunta, não. Não quero nem falar com vocês. Vou fazer igual às vezes eu faço em terapia. Não quero falar, não quero ouvir, não quero que você escreva nada. Eu quero que você saia dessa live e vá pensar. Mas muito mais que pensar. Pense, tome consciência, mas a partir da consciência, tome decisões e haja. Eu vou ser vítima? Eu vou ser vencedora? Ou eu vou ser fonte? Decisão é sua. Beijo pra vocês.